Se você já sonhou com estes 3 sinais, Deus está profetizando algo milagroso para você. Ana sempre foi uma luz em Santa Esperança. Sua voz suave ecoava pela pequena comunidade enquanto ensinava crianças a ler e escrever, contagiando corações com seu amor e fé inabaláveis. Sua devoção a Deus era contagiante, e todos os dias, enquanto o aroma do café fresco misturava-se com os hinos ressoando nas capelas, ela sentia que seu propósito estava alinhado com o divino. Mas a vida tinha um teste guardado para ela, um diagnóstico de câncer que parecia tentar apagar a luz que brilhava em seu interior. Em meio à dor, a fé começou a se balançar na corda bamba. As orações da família se tornaram um mantra, e sua avó, uma verdadeira soldada de Santo Antônio, pesava nas palavras dito em voz alta, como se cada súplica pudesse fazer a diferença. Numa das noites em que a solidão era insuportável, Ana mergulhou em um sonho vívido. As imagens dançavam em sua mente como um filme sagrado. Um pé de licuri carregado de frutos dourados, uma luz radiante que descia sobre sua casa como o próprio céu se abrindo e um rio correndo através de um deserto árido. Quando despertou, seu coração batia forte. Deus está falando comigo, pensou. As noites se tornaram um desfile de sinais. Comunidade inteira uniu-se, fervendo em orações. Mas nem todos acreditavam na promessa de confortos celestiais. Murmúrios de descrença começaram a surgir como ervas daninhas em um campo de flores. É só um sonho, diziam alguns. A medicina não mente. No entanto, Ana lutava para manter a fé viva dentro de si. Foi quando um pastor apareceu em sua porta como um anjo enviado por Deus. Com palavras de encorajamento, ele afirmou que um milagre aconteceria se ela apenas confiasse nos sinais que tinha recebido. E então, a manhã de um exame crucial chegou. Todos os olhos estavam voltados para Ana e a pressão parecia pulsar no ar. O que Deus quer que eu faça? Ela sussurrou, enquanto caminhava em direção ao consultório. E foi nesse momento que tudo mudou. Durante o exame, complicações surgiram. A sala de atendimento ficou tensa e, de repente, o médico se virou com uma expressão sombria. Sinto muito. As palavras foram como um golpe profundo no coração de Ana. Em sua solidão, sentindo a vida escorregar entre seus dedos, Ana clama ao céu, e em meio ao desespero, ela escuta. A mesma luz que viu em seus sonhos brilha intensamente no interior de seu ser. Deus, o que você quer de mim? Ela grita, e nesse clamor, a conexão divina floresce e uma onda de paz inexplicável a envolve. Como um novo sinal começava a tomar forma, o destino de Ana e da comunidade estava prestes a mudar. O que aqueles 3 sinais de Deus na sua vida realmente significavam? Que revelações ainda estavam ocultas? Enquanto a luz da esperança começava a brilhar em seus corações, uma nova história estava prestes a se desenrolar, e a fé, que estava prestes a ser testada em meio à tempestade, começava a ecoar mais forte. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto o novo sinal começava a surgir, a teia do destino de Ana estava entrelaçada com os sonhos divinos, aguardando para ser revelada. O que mais Deus tinha reservado para ela e sua comunidade. A luz e a sombra dançavam em um eterno conflito, e era apenas o começo dessa jornada extraordinária. Naquela noite, enquanto a cidade de Santa Esperança mergulhava na tranquilidade da escuridão, Ana se viu em um lugar de contemplação profunda.
Após o exame que mudara tudo, uma inquietude surgiu dentro dela. Por que eu? O que isso tudo significa? As estrelas brilhavam intensamente no céu, como se também elas estivessem intercedendo em favor de sua alma. Era uma cena celestial, mas o conflito dentro dela era palpável. Os dias seguintes foram se arrastando com uma rotina pesada, consultas médicas, remédios e, acima de tudo, a pressão da expectativa da comunidade. Todos queriam saber, tocar, sentir a fé que, segundo eles, lhe garantiria a cura. Ana sorriu, mas por dentro questionava. Algo em seu coração dizia que a história ainda não tinha terminado. A luz que a envolvera em seus sonhos ainda estava ali, pulsando, convidando-a a mergulhar mais fundo na espiritualidade. A avó de Ana, percebendo a angústia da neta, resolveu fazer algo singular. Uma noite, ela chamou Ana para um passeio na antiga capela que se erguia na colina. Aqui, minha filha, onde as orações deslizam como águas tranquilas, é onde você encontrará as respostas, disse, com a sabedoria de quem já caminhou por muitas tempestades. Quando entraram na capela, uma sensação de paz envolveu Ana. O aroma de incenso ainda pairava no ar, e as velas tremulantes pareciam contar histórias de fé e transformação. Sua avó começou a orar em voz alta, invocando proteção, cura e renovação. Ana, movida pelo momento, se juntou a ela. Cada palavra proferida se tornava um bálsamo para sua alma. A luz que antes parecia distante, agora era uma presença quente e palpável. Em um momento de silêncio, algo incrível aconteceu. Ana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se a própria graça divina estivesse tocando seu coração. Suas lágrimas começaram a escorregar pelo rosto, não de tristeza, mas de alívio. Eu confio, Senhor. Abre os meus olhos para os sinais que você tem para mim, ela clamou, e a avó a abraçou forte, um gesto que falava mais do que 1000 palavras. Naquela mesma noite, enquanto voltavam para casa, Ana teve outra visão. Desta vez foi diferente. Ela viu um campo repleto de flores de cores vibrantes dançando ao vento. No meio desse campo, um pequeno grupo de crianças sorria, brincando com uma bola, e a essência da alegria pulsava intensamente ali. É isso, Senhor. Tu queres que eu continue a semear a fé e o amor na vida das crianças. Ana compreendeu que sua missão era maior que ela mesma. Com essa nova revelação, um resplendor de força começou a brotar dentro dela. Cada desafio agora era encarado como uma oportunidade de glorificar a Deus. O que inicialmente parecia um fardo tornou-se uma jornada de renascimento. Ana não estava apenas lutando por sua vida. Ela estava se reerguendo para cumprir um propósito divino emergente. A comunidade, ao percebê-la mais firme e confiante, começou a renovar suas esperanças. Orando juntos, a fé coletiva se intensificou, e as maravilhas começaram a surgir na vida deles. Mas ainda havia algo pendente. O novo sinal que Ana recebera na capela a levava a pensar em um próximo passo. Deus, e agora, o que vem a seguir? Que caminho devo trilhar para alcançar essa promessa? As perguntas ecoavam na mente de Ana, e uma nova fase dessa jornada já se anunciava no horizonte. O que será que Deus ainda tinha reservado para ela e sua comunidade? O mistério da vida e da fé estava apenas começando a se desvelar. Ana acordou naquela manhã com uma sensação de leveza, como se as nuvens de dúvidas que a seguiam estivessem se dissipado. O céu estava claro, e os pássaros cantavam do lado de fora, dando boas-vindas a um novo dia. Era um convite à transformação, e ela não podia ignorar a inspiração que brotava dentro dela. Enquanto tomava seu café da manhã, lembranças do momento na capela dançavam em sua mente. A oração conjunta com sua avó, o calor que sentiu, as lágrimas de alívio e a visão do campo repleto de flores e crianças. Ana decidiu que era hora de agir.
sair do casulo da incerteza e começar a trilhar o caminho que Deus havia iluminado para ela. A primeira coisa que preciso fazer é transmitir essa mensagem para as crianças, pensou Ana, seu coração pulsando ao imaginar os sorrisos adoráveis que ela poderia acender. Sentiu uma urgência dentro dela, compartilhar a luz que experimentara, levar esperança a quem mais precisava. Depois do café, Ana se dirigiu à praça central da cidade, onde as crianças costumavam se reunir. Ela sempre soubera que havia um poder na união, e as crianças, em sua simplicidade, eram portadoras de alegria pura. Ao chegar, avistou alguns meninos brincando bola e meninas pulando corda. Lembrou-se da visão que teve, a energia vibrante e a felicidade contagiante. Aquela essência era o que ela queria para a vida de todos. Oi, pessoal! Ana chamou com um sorriso que iluminava seu rosto. As crianças pararam por um momento e olharam para ela intrigadas. Hoje vou contar uma história e vou precisar da ajuda de vocês. Vamos fazer uma grande festa de fé. As crianças, ansiosas e curiosas, se aproximaram. Ela se sentou em um banco e as convidou a se juntar a ela. Ana começou a contar histórias de fé, amor e esperança. Usava exemplos do dia a dia, transformando cada narrativa em um convite à reflexão. Ao ver os olhos brilhando de curiosidade e alegria, Ana sentiu a presença de Deus ao seu redor, como se cada palavra piscasse como as estrelas no céu. Uma menina com cabelos cacheados levantou a mão. Tia Ana, o que acontece quando a gente tem medo? Ana sorriu, lembrando-se de sua própria angústia anteriormente. Quando temos medo, é o momento de lembrar que Deus está conosco, que somos mais fortes do que pensamos e que sempre há luz em meio à escuridão, explicou, sua voz carregada de ternura e convicção. Conforme o tempo passava, mais crianças se juntavam ao grupo. A alegria crescia, e Ana entendia que estava cumprindo a missão que Deus lhe confiara. Cada risada, cada pergunta, cada desejo de aprender era uma gota de esperança brotando em santa esperança. Ela trouxe cores para o coração de cada uma delas. Ao fim daquele dia, enquanto o sol se punha, Ana sentiu uma conexão no ar. Algo mais poderoso do que de costume parecia acontecer, como se uma nova dimensão de fé estivesse sendo estimulada. O que seria daquela energia vibrante agora que o primeiro passo fora dado? Ana olhou para o céu e, em silêncio, perguntou, Senhor, qual é o próximo sinal? Como posso levar essa luz ainda mais longe? Ainda ecoando em sua mente, a pergunta pairava no ar. Algo grandioso estava para acontecer, e Ana estava pronta para o que fosse. O profundo mistério da vida continuava a se desenrolar, e ela aguardava as revelações que Deus estava se preparando para entregar. O que mais aguardava por ela na jornada que apenas começava. A manhã seguinte trouxe um vento suave que soprava pelas árvores, fazendo as folhas dançarem em uma coreografia de gratidão. Ana acordou com um sentimento renovado, como se o sol tivesse trazido não apenas luz, mas uma nova inspiração. O dia prometia ser especial, e com o coração aquecido, ela se lembrou do compromisso que havia assumido com as crianças. Após o café, Ana decidiu que era hora de transformar a energia vibrante da praça em algo ainda maior. A ideia de uma festa de fé germinava em sua mente, mas agora ela a via não apenas como um momento de contação de histórias, mas como uma celebração da união e da alegria. A visão daquelas crianças reunidas ao seu redor a encorajava a levar esse sonho adiante. Vou convidar todos para um dia de diversão, fé e alegria, murmurou para si mesma, enquanto pegava papel e caneta. Ana começou a escrever convites coloridos, cada um decorado com desenhos de flores e estrelas. Enche seus olhos de entusiasmo ao imaginar a festa tomando vida. Com cada traço, sentia como se estivesse escrevendo um novo capítulo em sua própria história. Com os convites prontos, ela se despediu da casa e se dirigiu novamente à praça.
Ao chegar, avistou uma roda de crianças jogando pedras no rio. Ela se aproximou, segurando os convites como um tesouro. Quando os pequenos a perceberam, seus rostos se iluminaram e a curiosidade estava no ar. Oi, pessoal! Tenho uma surpresa para vocês. Ana chamou, agitando os convites no ar. As crianças correram até ela e logo estavam cercando-a, olhos brilhando de expectativa. Vamos fazer uma festa de fé aqui na praça. Vai ter música, histórias e muitas brincadeiras. Quem vai vir? Os gritos de alegria ecoaram, e Ana viu que estava certa. Eles estavam prontos para embarcar com ela nessa jornada. Ter o apoio e entusiasmo deles a preenchia com um sentimento de propósito. Ela fez perguntas, ouviu sugestões e, com cada interação, percebeu a força da comunidade unida sob a luz da esperança. Assim que o sol começou a se pôr, Ana decidiu que iria também incluir as famílias. Para isso, ela escreveu mais convites, desta vez para os pais. Olhou para as crianças, agora tão animadas, e sentiu em seu coração que era mais do que diversão. Era um chamado divino para união e amor. Entretanto, ao voltar para casa, algo chamou sua atenção. Uma senhora idosa, conhecida na vizinhança por sua sabedoria, estava sentada em um banco, observando tudo. Ana se aproximou e, ao cumprimentá-la, sentiu o olhar profundo daquela mulher, como se buscasse uma resposta. Meu bem, você trouxe vida a esta praça, a senhora disse, e a voz dela parecia carregar um peso diferente. Mas você sabe o que mais está em jogo? Ana hesitou. As perguntas da mulher reverberavam em sua mente. Além da festa, eu quero ver a felicidade das crianças. Quero reunir a comunidade. Não é isso que todos desejamos? A senhora sorriu, mas havia uma sombra de mistério em seu olhar. Cuidado, jovem. Uma luz forte pode atrair nem só olhares de amor. Às vezes, a vida pede mais do que apenas alegria. Aquelas palavras penetraram fundo na alma de Ana, criando um nó de curiosidade e apreensão. O que ela realmente estava prestes a despertar nesta festa? O que Deus tinha reservado? Ao chegar em casa, Ana sentou-se e mergulhou em oração. As palavras da senhora ecoavam em sua mente, deixando-a com uma inquietação. Senhor, o que devo fazer a seguir? O que você quer me mostrar? E assim, com o coração acelerado e a mente fervilhando de questionamentos, Ana se preparou para dar o próximo passo. A festa, que parecia ser somente alegria, agora pulsava com a possibilidade de revelações ainda maiores. O que mais Deus estava prestes a revelar? Amanhecer. O sol surgiu como um artista, pintando o céu de tons dourados e rosados. Ana acordou com a sensação de que o dia traria mais do que apenas a preparação para a festa. Ela ainda carregava o peso das palavras da senhora, como se fossem uma brisa fria nos seus pensamentos calorosos. Algo dentro dela pulsava, uma mistura de expectativa e receio. Enquanto preparava o café, ela observava as folhas dançando do lado de fora, como se os ventos estivessem ensaiando para a celebração. Era como se a criação inteira estivesse se preparando para um grande evento. Senhor, ela sussurrou, o que você quer que eu saiba? O que mais está envolvido neste dia? Ana sentiu a resposta no profundo de seu ser, uma voz suave, como um sussurro no silêncio. Confia em mim. O amor une, mas o amor também revela. Com o coração fortalecido, ela tomou um gole do café quente, fazendo pequenas orações silenciosas, enquanto o aroma estimulante envolvia a cozinha. Mais tarde, na praça, as crianças a esperavam. Elas estavam radiantes, carregando seus próprios desenhos e planos. Ana deixou uma onda de alegria invadir seu coração ao perceber que aquelas almas pequenas eram como flores se abrindo para a luz do sol. Com entusiasmo, ela discutiu sobre a festa, mas, agora, as suas ideias eram temperadas com a reflexão interna da fé. Vamos fazer algo diferente, disse Ana, dirigindo-se a elas.
A festa não será só para nós. Vamos convidar os vizinhos e quero que cada um de vocês traga um amigo. O brilho nos olhos daquelas crianças era contagiante. Elas estavam animadas e a energia da praça parecia crescer a cada segundo. Com o grupo de pequenos animando-se, Ana montou uma tabela com tarefas. Algumas crianças cuidariam dos enfeites, outras organizariam a música. A alegria era palpável, mas no fundo, algo mais se desenrolava. Ela sentia que o evento transcenderia o simples ato de se reunir. Então, quando a tarde se despedia, a senhora idosa apareceu novamente. Ana viu a figura dela se aproximando e, ao contrário da primeira vez em que a encontrou, esse momento parecia ser uma visitação divina. A mulher se sentou ao lado de Ana, cujos olhos estavam fixos na praça agora vibrante. Você fez algo bonito, Ana, ela começou, suas palavras soando como um reconhecimento profundo. Mas não subestime o poder da sua luz. Quando você une pessoas em amor, também está expondo vulnerabilidades. Ana sentiu um arrepio. Era como se a senhora estivesse desvendando uma camada oculta de sua missão. Você precisa preparar seus corações, a senhora disse com seriedade. A fé não é apenas sobre o que vemos, é sobre o que somos desafiados a enfrentar. Este convite à alegria é uma chamada ao propósito. O que você prepara pode alcançar muito além de risadas. As palavras reverberaram. Ana olhou para as crianças na praça, tão cheias de vida e esperança, e uma nova determinação brotou em seu peito. Era como se as duas gerações estivessem conectadas por um fio invisível de fé e responsabilidade. Vou fazer isso, Ana declarou firme, não só para eles, mas para todos nós. À medida que a luz do dia se apagava e as estrelas começavam a brilhar, ela percebeu que o mundo à sua volta era mais do que simples eventos. Cada detalhe tinha um significado profundo, uma relação divina intrínseca. Ela estava sendo chamada a algo maior. E assim, enquanto a noite caía, Ana sentiu uma paz inexplicável brotar dentro dela, como água cristalina jorrando de uma fonte. Era hora de orar mais um pouco, antes que a festa começasse. Com os pés descalços na grama fresca e a mente cheia de perguntas e esperança, Ana se virou para o céu e, com um sorriso sereno, decidiu que estava pronta para receber o que estava por vir. Deus, o que mais você quer me mostrar? Estou ouvindo. Mas à medida que as estrelas começavam a brilhar intensamente, uma sombra passou rapidamente pela praça, fazendo o coração de Ana disparar. O que aquele sinal poderia significar? A sombra passou como um pensamento inquietante na mente de Ana. Seu coração pulava no peito, e a noite, que há pouco prometia ser um momento de reflexão e oração, de repente se tornava um mistério. Ela olhou ao redor, tentando identificar o que poderia ter causado aquele movimento, mas tudo parecia tranquilo. As risadas das crianças ainda ecoavam na praça e as estrelas reluziam como promessas no céu. Ana respirou fundo e fechou os olhos por um instante, buscando calma e clareza. Senhor, o que significa isso? Sussurrou. E nesse mesmo momento sentiu uma suave brisa tocar seu rosto, como se a natureza estivesse respondendo à sua inquietação. Prepara-te, filha, uma voz sussurrou em seu coração. Algo especial está prestes a acontecer. Aquela sensação de antecipação agora misturava-se com um profundo sentido de responsabilidade. Ela não estava sozinha. Havia um propósito que transcende suas próprias expectativas. Percebeu que cada criança, cada sorriso, cada risada era um fio em um lindo tecido de amor e conexão que Deus estava tecendo naquele momento. Com renovada determinação, Ana decidiu que não se deixaria levar pelo medo ou incerteza. Em vez disso, procuraria abraçar qualquer desafio que surgisse. Ela olhou para as crianças e as viu como pequenos portadores de bênçãos. Vamos, pessoal, a festa será incrível, mas precisamos que todos estejam prontos, exclamou como se estivesse convocando uma equipe para uma grande missão.
As crianças, agora intrigadas, se reuniram em volta dela, e Ana começou a fazer um planejamento. Além de nos divertirmos, vamos fazer um momento especial para acolher todos. Poderíamos ter um tempinho para contar histórias de amor e fé que podemos doar ao mundo. Os olhinhos brilhando de empolgação refletiam a pureza de sua visão. À medida que a preparação avançava, Ana sentiu a presença da senhora idosa em seu coração. A sabedoria dela ecoava em sua mente. Você precisa preparar seus corações. Essa frase se tornou um mantra. Ana decidiu que precisaria compartilhar um pouco de sua própria história também, para que os pequenos entendessem que tudo o que faziam estava ligado a algo maior. Ela começou a planejar suas palavras, desejando que cada criança sentisse a força daquela união. E ali, na praça, sob a luz suave da lua, a magia começou a acontecer. As pequenas mãos trabalhavam com paixão, criando enfeites, organizando músicas, enquanto sua mente e coração permaneciam atentos ao que poderia acontecer em breve. A sombra não era um sinal de medo, mas uma oportunidade, um chamado para aqueles que estavam dispostos a ver além do que é óbvio. Conforme a noite avançava, Ana percebeu uma pequena multidão de vizinhos se aproximando da praça. A alegria começou a vibrar e o coração dela disparou novamente, mas agora de ansiedade positiva. Seriam todos bem-vindos. Venham, venham, temos espaço para todos, gritou. Naquele instante, Ana sentiu no ar uma expectativa intensa. Ouvia risadinhas, conversas animadas e notava rostos conhecidos se juntando ao círculo vibrante da festa. Era como um convite divino para algo mais profundo e significativo. Então, quando o último raio de luz do dia desapareceu e a noite tomou conta, um silêncio carregado de emoção envolveu todos os presentes. Eles se reuniram em um círculo. Ana respirou fundo e tomou a frente, preparada para compartilhar um pouco do que havia em seu coração. Mas antes que ela pudesse começar, um som agudo cortou o ar. Todos se voltaram para a direção do som, e uma luz brilhante surgiu, ofuscando um pouco a atmosfera ao redor. O olhar de Ana se prendeu à fonte, e um sentimento de urgência perpassou seu ser. O que é isso? Pensou com o coração acelerado. A energia estava pulsando, e ela mal conseguia conter a expectativa. O que significava aquela luz? O que Deus estava prestes a revelar naquele encontro tão especial? As perguntas flutuavam no ar, enquanto um novo mistério começava a se desdobrar diante dela. A luz intensa começou a dançar em torno da praça, envolta em um brilho quase celestial. Ana sentiu seu coração pulsar mais forte. Cada batida era uma onda de adrenalina e expectativa. O murmúrio na multidão cresceu, misturando-se com risos nervosos e sussurros curiosos. As crianças encantadas se espremiam mais perto de Ana, em busca de conforto e proteção. Temos que ver isso. Uma das crianças gritou com os olhos brilhando de admiração. Ana concordou, seu espírito inquieto, mas decidido. A luz parecia convidativa, como se estivesse beckoning-os para mais perto, pedindo que eles se aproximassem. Enquanto a escuridão da noite envolvia tudo ao redor, a luz tomava forma, assumindo uma silhueta quase etérea, flutuando como uma brisa suave. Ana olhou para os rostos que a rodeavam. Os olhos dos vizinhos estavam fixos na fonte daquela luminosidade misteriosa. O medo, que antes sussurrava no fundo da mente de Ana, foi substituído pela maravilhosa sensação de algo divino se manifestando. É uma mensagem de esperança, Ana pensou, lembrando-se da senhora idosa e de sua sabedoria. Algo dentro dela acordava, como se esta fosse a oportunidade que ela esperava. Prepare os corações, ecoou novamente em sua mente. Com um gesto de mão, ela chamou todos para se reunirem mais perto, formando um círculo maior. Vamos deixar nossas vozes se unirem em adoração, ela sugeriu, sua voz firme e suave.
A ideia de se conectar em um só corpo, em um único espírito, a animou. Cantemos juntos. Assim, um coro improvisado começou a surgir. Primeiro eram sussurros timidamente se unindo, mas logo cresceu em confiança e animação. As vozes ecoavam pelo ar, como um cântico subindo às alturas. À medida que a música preenchia a praça, a luz também começou a brilhar mais intensamente, pulsando ao ritmo das vozes. Era quase como se a energia daquela luz estivesse sintonizada às melodias, vibrando na mesma sintonia de amor e fé. As risadas se misturavam ao canto e a praça se tornava um templo vibrante de celebração. Ana levantou os olhos para o céu, sentindo a presença de algo muito maior. Foi então que uma visão surgiu em sua mente. As crianças, crescidas, levando a luz para o mundo, compartilhando histórias, amor e esperança. Um futuro vibrante, onde cada uma delas se tornaria um agente de transformação em suas famílias e comunidades. Ao olhar novamente para seus amigos, Ana percebeu que não eram apenas espectadores, mas parte de um plano que Deus havia iniciado. E se formos chamados a ser luz para outros? Pensou, com uma chama de paixão acesa em seu coração. De repente, a luz brilhou ainda mais forte, e todos sentiram um frio na espinha. Um sussurro suave passou entre eles, quase como um recado. Eu estou aqui, parecia dizer. Ana, em meio à canção, entendeu. Era um chamado para a coragem, um encorajamento para seguir em frente, apesar das sombras que tentavam dominar. Então, como se atendendo a um sinal, a luz começou a formar palavras no ar, brilhando com uma intensidade que aquecia o coração de todos os presentes. Creiam no milagre, dizia uma inscrição cintilante, e a transformação virá. Cada letra parecia dançar, refletindo a esperança resplandecente que preenchia a noite. Os murmúrios de reverência se espalharam novamente, enquanto a resposta de Deus era clara. Ele estava ali, em meio à celebração, preparando corações para a revelação. Mas o que exatamente era essa transformação? O que mais ele tinha reservado para eles naquela noite mágica? A tensão se acumulava, e Ana se perguntava se estavam prontos para cumprir seu papel nesse grande plano. O que mais ele poderia revelar? E quais sementes de milagres seriam plantadas naquela noite? O ar estava carregado de uma expectativa palpável. Enquanto as vozes se uniam em melodias de adoração, Ana sentia a presença da luz vibrando ao seu redor. A união daquele momento sagrado parecia criar um espaço onde tudo era possível, onde os sonhos podiam florescer. O murmúrio da multidão e o brilho da luz refletiam um desejo coletivo, um anseio de transformação e esperança. O frio na espinha que havia sentido antes agora se transformara em uma energia vibrante. As crianças riam e dançavam, suas pequenas mãos levantadas para o céu, como se quisessem tocar aquele milagre. Ana olhou em volta e viu rostos marcados pela vida, mas que naquele instante estavam iluminados pela fé. Era como se a própria luz estivesse curando as feridas invisíveis, colocando um band-aid nas dores mais profundas. Creiam no milagre. As palavras mostradas na luz continuavam a ecoar em sua mente. O que esse milagre significava? O que Deus tinha em mente para eles? Aquela noite prometia mais do que simples emoções. Era um chamado para algo grandioso. Então, Ana se lembrou de uma história antiga que sua avó costumava contar, a de um povo que vagava na escuridão, até que uma estrela surgisse, guiando-os para novos horizontes. A luz era a estrela que iluminava o caminho deles agora. Precisamos reconhecer essa luz em nós mesmos, pensou Ana, sentindo a responsabilidade de compartilhar o que havia recebido. Por instinto, ela começou a falar para a multidão. Esta luz nos chama a um novo começo. Precisamos aceitar esse convite, declarou, seu coração fervendo de paixão.
Vamos ser os mensageiros. Vamos levar essa esperança para fora da praça, para nossas casas, nossas ruas. Vamos dar vida a essa transformação divina. As vozes que antes eram apenas um coro, agora refletiam um eco de determinantes, como se cada pessoa estivesse captando o chamado de Ana. Havia um despertar coletivo, um desejo de não apenas receber, mas também entregar. O brilho da luz intensificou-se ainda mais, quase como se estivesse sorrindo para eles em aprovação. Deus nos escolheu para isso, continuou Ana, as palavras fluindo de seu coração. Ele nos chamou para sermos instrumentos de paz, amor e transformação. Estamos prontos para isso? Algumas pessoas começaram a responder com vozes firmes, mas a maioria apenas balançava a cabeça, compreendendo que havia um peso em suas respostas. Nesse instante, uma perturbação inesperada atravessou a praça. A luz, que antes dançava alegremente, agora começou a pulsar em um ritmo diferente, parecendo ansiosa, como um travesseiro de entendimento profundo. Ana sentiu um shiver que percorreu sua coluna. Algo estava prestes a acontecer. Então, em um movimento repentino, a luz formou novos símbolos no ar. Eram imagens de corações entrelaçados, flores desabrochando e mãos se estendendo umas às outras. Uma onda de calor percorreu a multidão e muitos começaram a se abraçar, unindo suas forças. Era um momento singular onde a essência do amor de Deus se manifestava entre eles. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de alguns, enquanto outros sorriram como nunca antes. A praça se tornava um lugar de cura, e a mensagem era clara. A transformação começa dentro de vocês. Mas enquanto todos se entregavam a essa energia transformadora, Ana sentiu uma dúvida surgir em seu coração. E se as dificuldades que enfrentamos forem maiores do que conseguimos suportar? E se falharmos no processo? A ideia de esperança não podia ser desfeita, mas ela também sabia que o caminho lhe reservava desafios. A luz, nesse instante, mudou novamente. Uma nova palavra surgiu, piscando intensamente. Acreditem! A praça, agora transformada em um sagrado reduto de fé, aguardava com ansiedade por novas revelações. O que aquela luz tinha a mais para mostrar? E como cada um deles poderia se preparar para o que estava por vir? Enquanto os murmúrios da multidão sussurravam palavras de esperança e dúvida, Ana sentia que o próximo passo a ser dado era crucial. Como ultrapassariam aqueles limites que cada um carregava? Afinal, qual seria o verdadeiro milagre que se anunciava naquela noite mágica? O que mais eles precisariam para abrir seu coração à divina transformação que estava por vir? A luz diante de Ana pulsou mais uma vez, como se estivesse respondendo ao inquieto murmúrio da multidão. Acreditem! Ainda reverberava no ar, mas agora entrava em seus corações, aquecendo esperanças e injetando coragem. Ana sabia que era o momento de se firmar mais ainda na fé. Ela precisava conduzir aquele grupo além da dúvida, além do medo. Seus olhos brilhavam enquanto ela olhava para as faces ao seu redor. Podia ver os rostos jovens e velhos, cansados, mas esperançosos. Sentia o toque suave da luz, como um afago, uma lembrança de que eles não estavam sozinhos. Foi aí que uma nova visão surgiu diante dela, quase tangível. Era uma série de cenas vibrantes, uma casa cheia de risos, uma criança curada, um amigo estendendo a mão ao outro. Era a vida que pulsava, a vida que queria ser vivida. Meus irmãos e irmãs, Ana começou, sua voz ecoando firme. O que vemos aqui não é apenas luz, é a presença do Criador nos chamando para uma nova jornada. Cada um de nós carrega dentro de si a semente de milagres que precisam ser fertilizadas. As palavras fluíam, agora acompanhadas pela certeza de que havia uma ação coletiva sendo convocada. Olhem em volta. Vejam a força que possuímos juntos.
Se não acreditarmos no poder que Deus colocou em nós, como poderíamos testemunhar suas maravilhas? A multidão começou a murmurar novamente, as emoções à flor da pele. Como a flor que desabrocha no horizonte, assim também somos nós. Quando compartilhamos amor, compaixão e esperança, fazemos florescer novos sonhos, novas possibilidades. Quem aqui deseja mais que sua própria luta? Quem aqui desejará ser parte da mudança? Nesse momento, Ana viu algumas mãos levantadas, aliadas em um desejo comum de transformação. Era como se aquela energia vibrante transpassasse seu ser, iluminando até mesmo os cantos mais sombrios da dúvida. Havia um clamor crescente por mudança, um desejo de abraçar não apenas seus próprios desafios, mas também os desafios uns dos outros. Enquanto falava, viu a luz se intensificar, se contorcendo como uma dança divina. As imagens que apareciam ali pareciam como promessas visíveis, ligando os corações de todos. Era um link espiritual que estava sendo formado. Eles eram um só corpo, unidos pelo mesmo anseio de transformação. Ana percebeu que cada um ali era uma parte do milagre que estava prestes a se manifestar, onde cada história pessoal se entrelaçava em um grande testemunho. A multidão então começou a se mover, em um gesto comum, as mãos se unindo. Conversas e risadas começaram a surgir, enquanto as barreiras de tristeza e pesar pareciam desvanecer. Subitamente, Ana percebeu que não era apenas uma palestra de fé, mas uma convocação à comunidade a se unir em uma oração de ação. Deus, nos ajude a ver além das dificuldades. Abra nossos olhos para enxergar as oportunidades de sermos luz uns para os outros. Que possamos ser porta-vozes de sua esperança e amor. A praça inteira se iluminou com a força de vozes em uníssono, um rugido de coragem e fé. O céu parecia inclinar-se em aprovação, mas enquanto o fervor pulsava entre eles, uma nova ideia começou a se desenhar na mente de Ana. Se eles estavam absorvendo tal unção, o que mais seriam capazes de fazer juntos? E nesse espírito de consciência, outra palavra emergiu da luz, pulsando com uma nova intensidade. Preparem-se. O que isso significava? Qual seria o passo final? A curiosidade e expectativa nascia em sua alma como um novo fôlego. Ana percebeu que algo grandioso estava prestes a acontecer. Havia um chamado divino, uma determinação de que um milagre não apenas seria apresentado, mas manifestado. Mas o que exatamente seria essa transformação? Eles estavam prontos para abraçar o desconhecido. Com o coração acelerado, ela segurou a mão de alguém ao seu lado, sentindo a força da unidade e acolhendo a energia do propósito compartilhado. O que viria a seguir era a revelação de Deus em ação. E Ana estava ansiosa para desvendar o plano divino diante deles. Naquela noite mágica, enquanto a luz dançava em entranhas cósmicas e as vozes ecoavam em uníssono, Ana sentiu como se o próprio céu estivesse ouvindo. A conexão com Deus era palpável, e as esperanças coletivas se entrelaçavam, criando uma atmosfera densa e cheia de promessas. Preparem-se! As palavras reverberavam em seu coração. O que isso significava? Uma onda de fervor a envolveu e, com um brilho nos olhos, Ana respirou profundamente. Era hora de agir, de dar o próximo passo para o extraordinário. Vamos nos unir, não apenas em fé, mas em ação. Ana proclamou, sentindo um calor crescente dentro de si. Com cada um de nós, temos o poder de mudar vidas. Há força em nossa unidade. Há amor em nosso propósito. Nós somos a luz que iluminará o caminho de outros. A praça vibrava, e as crianças, com seus olhares curiosos e corações puros, começaram a se agitar. Murmúrios de animação percorreram a multidão, enquanto as mãos se levantavam, buscando se conectar. Ana sabia que o Senhor estava moldando não apenas seu destino, mas o de toda aquela comunidade. O que podemos fazer juntos?
Uma voz perguntou, cheia de ansiedade e expectativa. Era o momento de dirigir as emoções em uma ação coletiva. Podemos cuidar uns dos outros. Podemos alimentar não só o corpo, mas a alma, disse Ana, a cada palavra lançando uma luz fresca nos corações dos presentes. Podemos ajudar quem precisa e criar um espaço onde todos possam se sentir amados e acolhidos. E assim, uma ideia começou a florescer no coração de todos, como as flores do campo que Ana sonhara. Tumultuadamente, as crianças começaram a tirar garrafinhas de água e lanchinhos que tinham trazido para a festa, como se soubessem que a verdadeira festa não era sobre si, mas sobre dar e servir. Vamos organizar uma campanha para ajudar os doentes. Vamos levar alegria onde há dor, frisou Ana, e as crianças gritaram em aprovação, levantando bandeirinhas coloridas que haviam feito. A luz na praça parecia ouvir e aplaudir a proposta. As vozes coletivas se misturaram em promessas e confirmações, como um coral de anjos. O clima de reverência se transformou em um entusiasmo contagiante. Ana percebeu que, naquele momento, a luz estava os guiando em um caminho significativo de serviço. Vamos preparar um dia de ação comunitária. Cada um de vocês será uma parte fundamental dessa luz, disse Ana. E as mãos se levantaram novamente, agora cheias de intenções puras e corações repletos de disposição. E no pulsar vibrante da praça, a luz começou a se intensificar, como se celebrasse a nova missão que brotava do solo fértil de Santa Esperança. Ana lembrou-se dos dias difíceis que enfrentara, da solidão na luta contra a doença e de como fazer parte de algo maior a havia impulsionado a seguir em frente. Então, a luz no céu se manifestou mais uma vez, formando palavras que dançavam no ar. O amor transforma os corações. Aquilo era um selo de aprovação, uma testemunha do que estava por vir. A comunidade estava disposta a se mobilizar, a se unir em amor e ação. E não era apenas sobre os desafios que Ana havia enfrentado. Era sobre a vida que podia ser transformada através de cada serviço prestado. Com as primeiras estrelas começando a brilhar no céu, Ana olhou para cada rosto ao seu redor. O temor e a incerteza que antes dominavam seus corações agora eram substituídos pela esperança e uma determinação renovada. Ela percebeu que o milagre já estava acontecendo. Creiam, porque a luz é o início da transformação, gritou Ana, e cada palavra parecia ser um combustível, inflamando os corações ao redor. As crianças, agora repletas de sonhos e propósito, começaram a se envolver em uma dança de alegria que ecoava a mensagem de unidade. A festa tornou-se mais que uma celebração. Tornou-se um ato de fé e transformação. Ana soube que, a partir daquele dia, a luz da esperança faria parte da história de cada um ali presente. Cada sorriso, cada gesto, era um testemunho da glória de Deus em ação. E assim, a comunidade de Santa Esperança teve um renascimento, agora não apenas como um lugar, mas como um lar de fé. As luzes se fundiram, e todos puderam ver que o milagre estava não apenas na cura de Ana, mas na cura coletiva que estava sendo iniciada. Cada um era um farol de esperança, preparados para levar suas luzes para fora das portas da praça e levar amor e compaixão às vidas que precisavam. Ana sorriu ao olhar para a multidão unida, e a mensagem de Deus finalmente se estabeleceu em seu coração. É o amor em ação que traz a verdadeira transformação. A festa foi um marco na vida de todos, uma lembrança eterna de que, mesmo em meio às lutas e desafios, Deus sempre faz surgir uma luz para guiar o caminho. Agora, nessa nova fase de vida e fé, a verdadeira jornada começava. Uma jornada de amor, fé e milagres desdobrando-se dia após dia. E Ana, com seu coração vibrante, sabia que aquele era apenas o começo de algo muito maior, um capítulo que Deus escreveria através deles. E você, querido irmão e irmã de fé,
Que luz Deus está chamando em você? O que Ele deseja que você semeie em sua vida e na vida dos outros? A hora é agora. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que têm o poder de transformar vidas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, permitindo que essa mensagem de esperança chegue a mais corações. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final impactante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de amor e fé. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque verdadeiros servos de Deus entendem a importância de estender a mão e espalhar a luz.